Meus amigos, vamos para uma leitura do Livro dos Espíritos. A questão do dia é 918, encontra-se na parte terceira, capítulo 12, de título da perfeição moral. Subtítulo: Caracteres do homem de bem. Vamos à questão 918. Pergunta: por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? Resposta: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Meus queridos, a resposta traz duas características fundamentais para aqueles que já alcançaram a bondade, a elevação do espírito, ou seja, a primeira característica de respeito quando todos os seus atos da vida corporal representa a prática da lei de Deus. E o segundo, quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Então, meus queridos, diante desta resposta, vamos para uma questão que vai nos ajudar. Seria o livro Libertação, série André Luiz. Temos um capítulo que vai nos ajudar no sentido de esclarecer o que significa características do homem de bem. Esse capítulo, chamado Entendimento, do livro Libertação, série André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Neste capítulo, de nome Entendimento, a mentora Matilde, ela se materializa em nosso lar, num santuário, em que ela vai orientar o mentor Gúbio e demais amigos, incluso André Luiz, para eles fazerem uma incursão lá na região umbralina, numa região chamada Cidade Estranha, em que ela pretende amparar seu filho Gregório, que encontra-se séculos nesta região. Então vamos à leitura, para que nós tenhamos a noção de espiritualidade superior, em que Matilde e Gúbio estabelece um diálogo e a presença dela luminosa, que ela se materializa em nosso lar, no santuário. Então vamos à leitura, meus amigos. Em texto. A essa altura da instrutiva conversação, chegamos a gracioso templo, neste doce recanto consagrado à materialização de entidades sublimes. A luz suave da noite, calma, como se fazia mais bela. Estas são as palavras iniciais, meus queridos, de André Luiz. Vamos continuar a leitura, em texto. As vibrações constantes das preces, aí emitidas por vários séculos, tinham criado, em torno da edificação prodigiosa, clima de encantamento. Melodia celeste, derramava-se a surdina, e as flores delicadas do átrio pareciam corresponder aos sons cristalinos, variando no brilho e na cor, quase que imperceptivelmente. O instrutor tomou-nos à frente, e juntos penetramos o jardim que circundava o aprazível santuário. Alguns irmãos adiantaram-se, acolhedores. Um deles, o instrutor Gama, que se encarregava dos serviços da casa, abraçou-nos e disse com bondade: chegam no momento precioso. Os doadores de fluidos sublimados encontram-se. Apostos e a outra comissão já veio. Entramos. Lembrando, queridos, que todos se encontram no mundo espiritual, na colônia Nosso Lar, e vão receber uma mentora chamada Matilde. É um espírito superior,
em que ela vai se materializar no santuário. Voltemos à leitura. Ainda não voltara a mim mesmo da salutar divagação, quando outro lençol de alva substância, coroada de tons dourados, se fez visível no alto. Em breves instantes, revestida de luz, outra mensageira surgia na tribuna, de nome Matilde. De olhos irradiava doce magnetismo santificante. Trajava um pêblo estruturado em fina gaze azul radiosa e desceu, ereta e digna, fitando-nos suavemente, à procura de alguém com interesse particular. E falou ao Gúbio: Irmão Gúbio, perdoa-me o pranto que não significa mágoa ou esmorecimento. Na pauta do julgamento humano comum, meu filho espiritual será talvez um monstro. Para mim, contudo, é a joia primorosa do coração ansioso e enternecido. Penso nele, qual se houvera perdido a pérola mais linda no mar de lama, e tremo de alegria ao considerar que vou reencontrá-lo. Não é paixão doentia que vibra em minhas palavras. É o amor que o Senhor acendeu em nós, desde o princípio. Estamos presos diante de Deus, pelo magnetismo divino, tanto quanto as estrelas que se imantam umas às outras no Império Universal. Meus queridos, tais palavras da mentora Matilde ao instrutor Gúbio, de respeito a uma missão que o Gúbio terá na região do umbral, que ele vai tentar amparar o seu filho Gregório, que encontra-se séculos naquela região, ainda alucinado, alienado pela sede do poder. Então a Matilde lembra as características do homem de bem, ou seja, a certeza da vida espiritual, porque ela é eterna, e ela representa também, em seus atos, a prática das leis de Deus. Então são esses seres que povoam o universo. Matilde, instrutor Gúbio e tantos outros preocupados em amparar cada um de nós. Tenhamos sempre essa confiabilidade em nossos protetores, porque muitas das vezes os nossos guias, eles falam em nós com a voz suave e com a boa intuição. Fiquemos com essa sensação de presença espiritual daqueles que nos amam profundamente. E vamos sempre considerar que nós estamos ligados, como diz a própria Matilde, pelo magnetismo divino. Estamos ligados uns aos outros pela força do amor. E a Matilde, ela diz, utilizando as suas próprias palavras, dizendo a respeito do seu filho, ela diz: estamos presos diante de Deus pelo magnetismo divino, tanto quanto as estrelas que se mantam umas às outras no Império Universal. Fiquemos com esta sensação de grandeza e de profunda espiritualidade da Matilde. Fique na paz.